Entendi. Nessa linha falando de obesidade, porque assim, acho que essa daqui é uma doença, né? Já, como você falou, já é classificada como uma doença. E aí ela vai para tanto para doenças cardiovasculares, vai Uhum. para diabetes, disfunção metabólica. Eu já li assim até que isso daqui pode impactar também Alzheimer, né? Que pode vir de uma disfunção metabólica. E a gente vê hoje essas canetas emagrecedoras que estão aí assim, na moda. Acho que mais pessoas têm tido acesso. Acho que só antes da gente falar um pouquinho mais sobre elas, é, apertando aqui de novo a tecla SAP, né? Então, assim, você tem, o pessoal fala, putz, Ozempic, Wegovy, tirzepatida, Monjaro, de agora já tem mais uma nova que é a Retatrutida. Retatru, Retatrutida. Retatrutida. Então, assim, se você puder explicar um pouquinho pra gente, só pra todo mundo ficar na mesma página do que a gente tá falando, porque acho que são nomes que a gente vai ouvindo, lê na mídia. Acho que só pra colocar todo mundo na mesma página e depois a gente fala um pouquinho mais sobre elas. Claro que sim. Antes de falar sobre as canetas, é importante a gente entender assim que o nosso corpo ele tem um grupo de hormônios que são hormônios incretínicos, que são basicamente hormônios que estão ali no trato gastrointestinal, regulando o metabolismo do açúcar, tá? Entre pâncreas e intestino e cérebro. E o processo de ganho de peso, ele vem de uma disfunção, um desequilíbrio, um mau funcionamento desse sistema incretínico. Hormônios incretínicos: insulina, glucagon, amilina, GLP-1, o Ozempic, o Wegovy, ele é um análogo GLP-1. O GIP, que é o que existe ali na tirzepatida, é um duplo agonista. Então, ele usa a ação GIP e GLP-1. Tá? Então, essas medicações são medicações que vão mimetizar, que vão fazer no organismo uma função, né? A gente vai ter como alvo algo que até então a gente não tinha, que é atuar nas vias metabólicas, nas vias hormonais que nos levam ao ganho de peso. E essa foi a grande mudança que a gente teve com a chegada dessas medicações. Porque a eficiência dessa intervenção se mostrou por estudos que é muito superior às que a gente tinha anteriormente disponíveis. E uma outra coisa importante, a gente tem uma via de atuação diferente, por exemplo, da que era utilizada para os inibidores do apetite, que entravam ali em neurotransmissores e às vezes tinham outros efeitos colaterais. Não que essas medicações não sejam mais usadas hoje, porque dependendo do caso, precisam ser usadas em conjunto ainda. Mas esses hormônios, eles também não têm uma atuação só no intestino, eles têm uma atuação a nível do sistema nervoso central e agem em uma estrutura no cérebro, que é o hipotálamo, que é o centro regulador do apetite. E a gente sabe, né, dentro de todos esses estudos recentes, que existe uma disfunção no cérebro na obesidade. Existe um processo inflamatório que muda a sua relação com a comida, muda a sua fome, muda o seu gasto calórico. E poder atuar nessas vias centrais, inclusive, são outro também, outro ponto de divisão de águas que essas medicações nos trouxeram. Então, assim, Ozempic, Wegovy, a tirzepatida, que é o Mounjaro, a retatrutida já traz um terceiro análogo, por isso a potência, essa coisa gigantesca que provavelmente promete trazer grande impacto, especialmente para obesos até de maior volume. Eles vieram para ficar e são muito bem-vindos, porque nos dão uma eficiência de tratamento para um problema muito sério, muito complexo e crônico e recidivante, que é a obesidade. Entendi. E só o medicamento, ele é suficiente? Pílula mágica? Assim, se você tomar, tipo, o quanto que ele Não. vai, o quanto que ele vai ajudar, o quanto que o estilo de vida
tem que agir em conjunto, né? Outras coisas. E se, por exemplo, putz, a pessoa tomou algum tipo desse medicamento, ela pode voltar a engordar de novo, assim. Então, explica um pouco A dinâmica. um pouco como que é essa dinâmica, assim. O que tem que ser feito? Primeira coisa, o benefício da medicação, quando indicado, né, quando a medicação é indicada, o benefício dela vai para além da perda de peso. Isso é uma aba que a gente tem que deixar aberta. Só se emagrece com caneta? Não. Também isso a gente precisa tomar de forma muito séria. Existem pacientes que não precisam, que às vezes pequenos ajustes ali nos hábitos de vida, na alimentação, já tem uma boa resposta e sustentam bem. E não tem problema nenhum. Mas quando a gente está lidando com obesidade mesmo, de fato, especialmente se o paciente tem já mais tempo ali num estágio de sobrepeso, dificilmente a gente tem a longo prazo um efeito duradouro da própria dieta. Porque existem platôs metabólicos onde o paciente entra que trava aquela perda de peso. E isso gera frustração, aí tem reganho de peso, aí o paciente volta, faz outra dieta, perde mais um pouquinho, às vezes ganha de outra forma. E isso é a realidade da grande maioria dos obesos ao longo da vida. Mas sim existe ali um percentual, eu não me lembro, acho que 10, 12%, que tem um efeito mais duradouro da dieta sozinha como intervenção. E eu não estou falando mal da dieta, muito pelo contrário, que a dieta ela pode ser usada sozinha, mas o remédio não deve ser usado sozinho em nenhuma hipótese. A dieta e a atividade física precisam fazer parte de qualquer estratégia de intervenção em obesidade, qualquer cenário, com remédio ou na hora que a gente desmama. A gente não consegue desmamar e sustentar um paciente de qualquer uma dessas medicações sem que o paciente tenha realmente aderido a mudanças no estilo de vida, tá? Como eu falei assim, a obesidade é uma doença crônica e recidivante. Enquanto o paciente está sob efeito da medicação, os estudos mostram que existe uma perda de peso progressiva na grande maioria dos pacientes, não são 100% dos pacientes que emagrecem, ainda tem ali um percentual, dependendo da molécula, que não respondem. Isso aí é outra história, mas acontece. A grande maioria vai responder, vai continuar perdendo peso durante um período prolongado, até 3 anos, segundo os estudos. Mas quando você interrompe a medicação, a força metabólica para o reganho de peso, ela continua a existir, ela vai existir. E com o tempo ela vai se restabelecer. E se a gente não cuida desse paciente, ancorando em bons hábitos, boas práticas de saúde, inclusive em pequenos acordos que a gente faz com os pacientes, falar, ó, deixa aqui um espaço, se voltar a ganhar peso, a gente vai tentar, se voltar a ganhar um pouquinho mais de peso, a gente vai voltar para a medicação, sem qualquer prejuízo para o paciente. O que não pode acontecer, e que acontece com alguma frequência ainda, infelizmente, são soluções mágicas de clínicas aleatórias que vendem pacotes de emagrecimento de 3 meses para uma doença que não se cura. E às vezes o paciente tem uma perda bastante significativa de peso, às vezes 20 quilos em 3 meses, perde peso de qualquer jeito. A composição corporal não é um problema para, assim, fácil de você acessar e não é tratada da forma adequada. Acabou o tratamento, acabou o dinheiro às vezes, e o paciente é entregue à própria sorte. Isso não dá certo. Mas isso é loucura. A gente realmente precisa de estratégia, né? E de um plano de acompanhamento assim, de longo prazo. Não que o paciente precisa ficar no consultório, de forma alguma. A gente chega a um ponto do tratamento onde o paciente ganha o direito de andar mais livre, inclusive sem a medicação, mas ancorado naquelas premissas de uma dieta que se sustente, atividade física, equilíbrio e com os pontos ali de bandeiras de sinalização, que se vai chegando ali mais perto, doutor, olha, preciso voltar em consulta, isso aqui está saindo, e a gente redesenha, recalcula a rota e coloca o paciente no rumo novamente.